escola tem um papel fundamental nessa construção do respeito às diferenças, né? De eu saber que o mundo é muito maior do que o que eu tenho dentro da minha casa, que é muito maior do que eu tenho dentro da minha escola, é muito maior do que o que eu tenho na minha cidade. E a partir desse compartilhamento, eu descobri o que é esse tal de respeito, né? Nós sabemos que existem culturas que foram invisibilizadas nos currículos da escola e que ainda são negligenciadas, como, por exemplo, a cultura africana e afro-brasileira. Nós temos uma lei de 2003, né, uma lei que está completando 20 anos, agora em 2023, mas quando a gente olha para as práticas e para os currículos, a gente encontra facilmente lacunas nesse trabalho com essa cultura. E que nos impulsiona a pensar numa formação de professores e de gestores e de profissionais da educação que vão dialogar com essa necessidade. Não como algo à parte, né? Mas como algo que faz parte da cultura humana. Nós somos um país, um povo de diversas culturas. E aqui eu estou falando da cultura africana, mas poderia também falar da cultura dos povos originários, né? Dos indígenas, que também é uma cultura que, quando aparece na escola, aparece de forma estereotipada, ou aparece muito focada, só lá em abril, onde as crianças saem com aqueles cocares de papel na cabeça, e a gente foge disso, com tinta guache no rosto, e não é nessa perspectiva cultural que a gente trabalha. Então isso é um ponto que o cenário educacional precisa avançar e muito nessas perspectivas da cultura. Acho que na escola essa ideia de que é um direito das crianças serem respeitadas na sua diversidade e que a diversidade não é um defeito, a diversidade não é um problema, a diversidade é uma vantagem, é uma riqueza, né? Então a gente ter cabelos diferentes na escola é legal, a gente pode pensar em penteados, a gente pode pensar em outras coisas, a gente ter religiões diferentes na escola é super legal porque aí a gente conhece outras formas de crer, né? E outras formas inclusive de lidar com a natureza e lidar com a sociedade. Então diversidade é enriquecedor, não é problema, é vantagem. Então, se eu vou desde muito cedo ajudando as minhas crianças a compreender, ou vou falar até melhor, né? A criança ela não nasce homofóbica, ela não nasce racista, não nasce machista. Na verdade, se eu cortar esse ciclo de ensinar para as minhas crianças esses modelos de opressão e de preconceito, eu vou tendo um ciclo que vai ser mais positivo, das pessoas poderem viver melhor. Buscar com eles alternativa, por quê? Porque tem muito enraizada essa questão do tradicional, né? Então, assim, questões ideológicas é muito forte, questões religiosas, né? Culturais. Então, são coisas que a gente precisa romper, porque às vezes não é que eles são preconceituosos ou eles são assim porque eles querem, porque aprenderam. É um ciclo. E aí, eles vão vivenciando e vão fazendo aquilo de novo, né? Com os filhos deles. E teve mãe que falou pra mim, nossa, eu não havia visto dessa forma, eu não enxerguei assim. Né? Olha, essa menina que você está me dizendo, eu já tinha percebido, mas eu não achei que era importante. Então, às vezes, é uma coisinha mínima que faz essa família também compreender que tem outras formas de fazer uma educação, que tem uma outra forma de respeitar essa criança. Eu tenho memórias tão ruins da escola, e aí eu me coloco como mulher negra hoje. Quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu tive que... Primeiro, eu fiquei me perguntando assim, será que isso é uma angústia só minha? E, na verdade, a escola foi um lugar legal para muita gente, para muitas mulheres negras, e só eu que estou traumatizada e agora eu quero fazer uma pesquisa sobre identidade de meninas negras, porque eu quero curar meus traumas. E aí, antes de começar, eu comecei a perguntar para as mulheres negras que eu conhecia, como que foi a escola? A minha pergunta era, o que você diria para a sua filha se hoje ela fosse começar na escola? O que você ensinaria para ela antes de ela começar? E todas pontuaram o trauma da questão raça dentro do ambiente escolar. E aí eu falei assim, não só sou eu que vivi isso, sabe? E aí depois que eu
passei por elas, eu voltei para mim, né, para rever e tive as memórias de situações em que eu era colocada como chacota dentro da escola. Para eu hoje estar com o cabelo da forma como eu tô, eu precisei ter uma filha para falar assim, gente, de alguma forma eu preciso falar para essa menina que ela é bonita, mas como eu vou falar que ela é bonita se eu hoje aliso o meu cabelo, né? Então eu precisei rever toda essa minha identidade, mas que eu perdi lá na escola. Então hoje eu reconheço que para muitas crianças ainda é um ambiente segregador, né? Em que ela não se vê e que ela não é acolhida, porque existem todas essas diferenças e hoje, infelizmente, a gente ainda tenta padronizar essas crianças, inclusive no rendimento, né? Porque todo mundo precisa estar escrevendo com a mesma idade, precisa estar lendo com a mesma idade, precisa estar contando com a mesma idade, sem esquecer, sem ver que cada um tem um processo, né? Um processo e um tempo. Quando você pensa na criança negra, de uma certa forma, nesses ambientes, ela vai crescendo com essa ideia de que ela não é bonita, de que o cabelo dela não é bonito, de que ela não está adequada, de que não vai ser ela que vai ser a princesinha ou a escolhida da sala, né? Então a gente precisa quebrar isso. Então isso é um reflexo forte do que a gente está dizendo de ter uma sociedade racista, cujo único padrão de beleza é o padrão branco, né? Cujo único cabelo bonito é o cabelo liso, né? Então, eu acho que a gente está caminhando de uma forma bem interessante e que tem a ver principalmente com a juventude negra, que tem trazido muito fortemente falar a respeito do seu poder, essa palavra empoderamento às vezes fica meio desgastada, mas nesse sentido, né, de trazer outras possibilidades de beleza que já existem e que estão, né, afastadas ou que ficam apagadas, né? Então o cabelo trançado é bonito, o cabelo crespo é bonito, o cabelo crespo pode ser bem tratado, pode ter penteado diferente. Então a gente tem outras alternativas de beleza, né? E de, enfim, de poder viver. Eu penso que uma escola ideal é uma escola que compreenda que ela não é só conteúdo, né? É uma escola que compreenda que ela não é uma ilha em meio à sociedade, que ela está posta dentro desta sociedade e ela vai ter que lidar com as questões sociais daquele momento. Então ela vai ter que conversar sobre política, conversar sobre cultura, conversar sobre direitos, o meu direito, o direito do outro, né? Ela vai ter que compreender que ali ela é um espaço para trabalhar a empatia, a alteridade, a sociabilidade, o que é relações não violentas, o que são relações de reciprocidade. Ela é uma escola que ela vai pensar esse sujeito como um todo, tanto na questão da instrumentalizá-lo na matemática, na ciência, no português, mas instrumentalizá-lo enquanto sujeito, que sabe falar, que sabe ouvir, que sabe respeitar aquilo que ele não concorda, que sabe aceitar a diferença, porque o ser diferente, né, não me torna melhor ou pior. É uma escola que vai poder falar de tudo que está relacionado ao ser humano e como a gente se constitui em sociedade. Eu acho que é importante destacar também que há pessoas, né, que defendem o homeschooling, né, defendem a educação em casa. Eu entendo que há famílias, né, e eu acho que talvez todas as famílias pensem que os seus valores, né, que os seus comportamentos ali são os corretos, os mais adequados. Eu até acredito que muitas famílias tenham, sim, né, mas é muito diferente quando uma criança e um adolescente, eles têm a oportunidade de conviver com outras pessoas com outros valores, né, valores de outras famílias, outras realidades, que é a riqueza da diversidade. Então, as relações que o ambiente escolar proporciona, além das relações familiares, é o que enriquece e engrandece, né, o desenvolvimento da personalidade moral.
escola não é um espaço out do mundo, né? Que a gente consegue colocar barreiras, por exemplo, se do lado de fora de uma sociedade existe racismo, dentro da escola vai existir racismo. Se do lado de fora da escola a gente não valoriza a cultura indígena, dentro da escola a gente também não vai valorizar a cultura indígena. Mas nesses processos de troca a gente pode reverter esse ambiente. Então pensar num lugar feliz não quer dizer que eu não vou pensar em todos esses conflitos, muito pelo contrário, eu vou pensar em como, de alguma forma, a gente pode construir com todos, né? Com quem está fora e com quem está dentro. Às vezes o pessoal fala, mas traz de casa, né? Traz de casa, mas vive aqui dentro também, né? Nas pequenas palavras, quando a gente vai desenvolver ou vai pensar, né, na educação de meninas. Quantas vezes que a gente não obriga as meninas? Foi muito chocante um dia que uma professora minha da universidade falou assim, vocês já pararam para pensar que todas as roupas das mulheres, a maior parte das roupas que são apenas para mulheres, de alguma forma tenta conter o movimento dela? O salto, a saia. E enquanto a roupa dos homens, geralmente ela é mais, né, mais larga, permite mais movimentos. Então, até pensar nessa educação dessas meninas que a gente ainda hoje insiste que elas precisam ficar brincando de panelinha, enquanto para os meninos a gente fala que eles precisam estar fora, estar na ciência. Então, pensar nesse ambiente feliz é em todas essas possibilidades, né? De ter crianças que sonhem e que falem assim, não, eu sonho em ser isso, né? Eu vejo que existe essa possibilidade e aqui dentro da escola eu consigo desenvolver isso para chegar nesse meu objetivo. Mas acho que a gente compreender que a gente tem um ensinamento o tempo inteiro. Então é ali a caneca, é a prova, é a brincadeira, é a televisão, é a roupa que não pode, a brincadeira que não vai, os tipos de coisa que a gente aceita de menino e menina e que isso vão construindo o jeito dele olhar. Ele como menino, como homem, ela como mulher. Por que eu falo que é desastrosa? Porque a gente consegue puxar de uma certa forma um fio, por exemplo, com a violência doméstica, né? Quando a gente vê os casos de feminicídio, eles estão muito relacionados à ideia de que o homem acha que tem a posse das mulheres. Tem homens que não percebem os seus comportamentos violentos como violentos. Por quê? Porque é assim, né? Sempre foi assim, não conseguem perceber. Então, por exemplo, quando o professor, a professora começa a compreender que as crianças gostam de brincar, que isso daí não tem e não determina, por exemplo, aspectos da orientação sexual da criança, né? Ter curiosidade, gostar de brincar é bom e eles gostam, eles querem entender isso, né? Quando a escola, os professores começam a compreender que a gente não tem necessidade de ter esse papel fixo, né? E que isso tem mudado, mas que a gente também precisa estar ensinando as nossas crianças de uma forma mais aberta nesse sentido de qual é o papel. A Espanha começou essa educação política lá como a Espanha é dividida em províncias e as províncias têm muita autonomia. Então, algumas províncias como a Catalunha, que fica Barcelona, foi uma das primeiras a criar projetos de educação. Todas as escolas tinham que ter um projeto democrático, de formação da democracia. Outras só aderiram agora, tem 5, 6 anos, as mais conservadoras. Tá. E o que a gente viu? Eu estive na Espanha, a última vez tem uns 4 anos, quando eu estive lá, à noite, eu estava no hotel, o noticiário noticiou que uma mulher, mais um feminicídio. Uma mulher tinha sido morta pelo parceiro dela. Aí foram entrevistar, por sinal, entrevistaram o colega que eu estava em contato, um colega da Universidade de Valladolid. E quem trabalha junto essas questões, né? Daí ele falou, qual a idade desse senhor que praticou? 60 e poucos anos. Ele falou, vejam os dados de feminicídio dos últimos 30 anos, caindo, vem caindo. E vejam a idade dos agressores. É muito raro aqui ele está falando da Catalunha, é muito raro, isso foi em Barcelona, na região de Barcelona, ele falou, é muito raro nós termos feminicídio em que o autor tem menos de 40 anos. Porque eu fui visitar uma escola de educação infantil e eu cheguei na hora que um menino empurrou uma menina.
assim, eles estavam se deslocando de uma sala para outra e um dos meninos deu um maior tranco na menina. A menina não só falou nada, virou para ele e falou: por que você está fazendo isso? Né? Por que você está fazendo isso comigo? Né? O que a professora vem falando? A professora já parou ali no corredor e colocou em discussão. 2, 3 minutos, o menino pediu desculpa e andou. Não é aquela desculpa coisa, não. Pede desculpa. Não, ele que coisa. Tá. Então, essa educação vai ter frutos lá na frente. Então, essa educação do respeito pelo outro, ele falou, o Avilés Martinez, ele falou assim para a repórter: a gente espera que daqui a 10 anos praticamente não ocorra feminicídios na Espanha. Porque eu posso chegar na escola, né, eu com 8, 9 anos de idade, né, quando eu começo a questionar as normas, as regras, tanto da escola quanto da família, é que eu começo a entender que a família do outro tem valores diferentes, que a família do outro tem cor diferente, etnia diferente, costumes diferentes, né? Então essa diferença é o que nos torna e que essa complexidade das relações humanas. E como é lindo isso, e como é maravilhoso. Se na minha casa eu só ouço música sertaneja, na casa do pai do meu amigo, ele tem uma banda de rock, eu acho muito legal ir lá e eu ouço rock. A família de outro amigo de escola, que eu vou fazer trabalho lá, né, é uma família evangélica, e eles têm piano e tocam músicas da religião deles. Nossa, que legal, não conhecia essa religião e eu ouvi falar mais dela, olha que bacana. Porque é construída com muitas mãos e infelizmente essas muitas mãos que hoje têm poder são muito iguais, né? Quando a gente começar a dar uma misturada, colocar mais professores, né, que sejam negros, que sejam da comunidade LGBTQIA+, que esses assuntos também precisam passar pela escola e ainda é um tabu, né? Que a gente coloque professores que tenham conhecimento e que sejam da comunidade indígena, professores que sejam pessoas com deficiência, né? Então, se a gente não coloca tudo isso para conviver e para viver, não tem como a gente construir uma escola que seja diferente, sabe? Eu acho que a nossa sociedade tem tentado bastante, sabe? Mas eu ainda acho que a gente dá remadas que não são suficientes para alcançar o que nós precisamos, sabe? Dessas demandas. E assuntos que para mim talvez sejam mais simples, como a questão da mulher na sociedade, ainda na escola é muito difícil, né? Ainda a gente tenta reproduzir os padrões e ainda bem que as nossas crianças, né, que as nossas meninas estão se rebelando contra isso, elas não querem mais, né? Elas querem ir brincar de avião. Por que eu tenho que ficar dentro de casa fazendo panelinha, né? Por que eu não posso pensar numa outra coisa? Por que eu não posso ser cientista? Por que os meninos estão correndo e eu preciso ficar aqui contida, sentada, né? Então, eu acho que a gente tem tentado com muita força remar, mas ainda a gente precisa caminhar muito mais.